Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Obrigado por sua companhia. Seja bem-vindo. No vídeo de hoje, nós iremos iniciar uma série de lições de estudos no livro de Provérbios. Este é o quarto trimestre das lições bíblicas da classe de jovens, onde irão estudar neste livro essas lições maravilhosas, lições preciosas, neste livro que é maravilhoso, o livro de Provérbios. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se neste canal, curta este vídeo, compartilhe também com os seus colegas professores de escola bíblica dominical, com seus amigos, familiares, irmãos. Nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos aqui no canal. Faça parte desta história, compartilhe este vídeo com muitas pessoas. Fazendo assim também, você sabe, estará evangelizando, estará me ajudando a falar a palavra do Senhor Deus aqui no canal. Vamos para a aula de hoje. Este é o tema geral da lição do trimestre, deste último trimestre do ano de 2024, da classe de jovens, com o tema Alcance um futuro feliz e seguro. Conselhos de Salomão, no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. A lição de hoje tem como assunto, como tema, o livro de Provérbios, um convite à sabedoria. Na lição de hoje, nós iremos aprender sobre data, sobre autoria, o que é sabedoria. A bem da verdade, nós iremos analisar alguns versículos do capítulo 1 do livro de Provérbios. O texto bíblico principal da lição de hoje está no livro, no capítulo 1, versículo 7, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio da ciência, ou o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos agora para o resumo dessa lição. Do que vai tratar a lição de hoje? O livro de Provérbios é um manual de ética diária, onde Deus está no centro da vida do jovem cristão. Ele ensina grandes princípios e verdades com poucas palavras, convidando-nos a buscar a sabedoria que vem de Deus. Você que está agora chegando, obrigado por sua companhia. Os novos inscritos no canal, muito obrigado. Deus te abençoe. Nós iremos deixar para download, para você baixar em PDF este arquivo com a apresentação que nós estamos fazendo aqui para vocês. O livro de Provérbios foi escrito para ensinar a nação eleita a obter sabedoria. Este livro faz parte dos livros poéticos do Antigo Testamento. São 5 estes livros: o livro de Jó, de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Estes livros contêm uma literatura particular, um estilo literário próprio. Nós temos poesias, nós temos um conteúdo sapiencial, temos muitos conselhos nestes livros e o conteúdo dele nos identifica do livro de Provérbios que ele é um livro sapiencial, um livro de sabedoria. Nós vamos encontrar o autor sagrado ensinando a todos nós, especialmente os que receberam este conteúdo primariamente, a buscarem incansavelmente pela sabedoria. Este livro de Provérbios é um livro onde nós vamos encontrar profundos princípios para o viver diário. Estes princípios, se observados, eles nos ajudarão a viver em paz com Deus, conosco e com o nosso próximo, o nosso semelhante. Nós vamos perceber pela leitura simples do livro de Provérbios que este é um livro de relacionamentos.
especialmente de relacionamento entre pessoas, aquilo que nós chamamos de relacionamento horizontalizado. No primeiro tópico da lição, portanto, nós temos um livro para a vida. E aqui nós vamos perceber que, enquanto Salmos trata do culto e do relacionamento do ser humano com Deus, Provérbios trata do seu procedimento e comunicação com outras pessoas. O relacionamento adequado com Deus vem sempre em primeiro lugar, enquanto o relacionamento adequado com as pessoas deve sempre vir em seguida. Um é decorrente do outro. Não é à toa que Provérbios vem na sequência de Salmos. Salmos destaca exatamente aquilo que nós já comentamos aqui. O livro dos Salmos destaca esse relacionamento do homem com Deus, enquanto que Provérbios vai enfatizar as relações interpessoais, as relações horizontais. Mas observe que não teremos uma boa relação com os homens se antes não nos relacionarmos bem com Deus, adequadamente com o Senhor, com o Criador. Se não tivermos comunhão com o Senhor, certamente haverá muita, extrema dificuldade para se viver os princípios que estão estabelecidos para vivermos entre os homens no livro de Provérbios. Provérbios não deve ser lido como uma receita que traz um segredo para cada momento da vida. Essa reflexão ela é muito importante. Reflexão trazida pelo comentarista, o pastor Marcelo Oliveira, porque, de fato, o livro de Provérbios ele não é uma receita. O livro de Provérbios também não pode ser tratado como uma caixinha de promessas. Ele não pode ser tido como também um amuleto da sorte, onde as pessoas, para prosperar, ousam decorar alguns poucos versículos do livro e acharem que apenas isto é suficiente para obter a sabedoria. Nós vamos constatar, verificar que a sabedoria aqui em Provérbios é uma sabedoria que deve mudar o homem de dentro para fora, deve mudar os comportamentos, os hábitos devem ser transformados a partir da leitura do livro de Provérbios. Portanto, Provérbios é um livro que contém uma sabedoria transformadora, porque a sabedoria deste livro, obviamente, é uma sabedoria que foi inspirada pelo Santo Espírito de Deus. É uma sabedoria do alto, é uma sabedoria justa, é uma sabedoria santa, é uma sabedoria boa, é uma sabedoria que agrada a Deus. E esta sabedoria, colocada em prática nos relacionamentos com os homens, certamente gerará glorificação ao nome do Senhor, o dono de toda a sabedoria, o possuidor, a fonte de toda a sabedoria é o Senhor Jeová. Uma pessoa pode até memorizar o livro de Provérbios completo e ainda assim não ter sabedoria. E se essa memorização não afetar seu coração, o meu coração, orientando seu comportamento, de nada adiantará a memorização. Olha só que coisa interessante. Muitas pessoas podem até decorar, memorizar por completo os 31 capítulos do livro de Provérbios. Mas é necessário se permitir que a leitura deste livro seja devocional, seja uma leitura para que haja uma mudança interna, que a palavra de Deus possa gerar um novo nascimento, que a pessoa possa, portanto, ser, a partir da leitura desta obra maravilhosa, um homem vivendo segundo os princípios estabelecidos aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o princípio de todo saber. Por essa razão que este não é um livro de conhecimento técnico, é um livro de sabedoria. O que é sabedoria? Esta é a grande questão levantada no primeiro ponto da lição, e nessa lição introdutória não deveria ser diferente. Nós vamos conceituar o que é sabedoria.
E é muito importante, nesse momento, o professor desta classe de jovens perguntar aos seus alunos o que eles entendem, o que é sabedoria. Deixe que eles mesmos venham colocar seus pontos de vista, deixe que eles falem, que eles se expressem, deixe que eles coloquem ali para que todos ouçam a posição deles, o que eles sabem sobre o que é sabedoria. Isso é muito interessante, é muito importante. Depois de ouvi-los, tente argumentar, tente falar com eles e explicar que sabedoria, necessariamente, não tem a ver com um conjunto de conhecimentos técnicos. Sabedoria não tem a ver com a ciência acadêmica. Sabedoria não tem a ver com a intelectualidade. Por mais que nós aqui jamais iríamos fazer apologia à ignorância, não é nada disso. Nós não estamos fazendo nenhuma defesa da ignorância. Nós só estamos colocando aqui os pingos nos is. Nós só estamos dizendo o que é sabedoria, que é diferente de conhecimento secular, que é diferente da filosofia secular, que é diferente do conhecimento científico, do conhecimento intelectual. Todos estes saberes, todos estes conhecimentos podem ser produzidos e gerados a partir da sabedoria. Mas a sabedoria é muito mais que isso. A sabedoria do que trata o livro de Provérbios é um conhecimento espiritual, é uma sabedoria espiritual, é uma sabedoria do alto, é uma sabedoria de cima, é uma sabedoria de Deus. Até porque nós, ao lermos o livro de Provérbios, nós percebemos que a fonte de toda a sabedoria está em Deus. O texto áureo, o texto principal da lição de hoje é Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria, é o princípio da ciência. Portanto, temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então perceba que a fonte da sabedoria, ela está no próprio Deus, no próprio Criador. O que é sabedoria? Bom, eu gostei muito da definição que está na lição da classe de jovens, na página 5, na lição de professor, essa lição que eu estou aqui com ela em mãos, capa muito bonita, diz o seguinte: na Bíblia, a palavra sabedoria tem a ver com a habilidade de viver no meio de qualquer circunstância sem perder de vista as virtudes que identificam um modo justo e reto de quem serve a Deus. Isso quer dizer que a sabedoria não está ligada à informação, ao conhecimento cultural. Aquilo que nós pontuamos agora há pouco. Sabedoria não tem a ver com informação, com conhecimento técnico, com conhecimento científico. Sabedoria tem a ver com esta habilidade, com essa capacidade, sobretudo, de lidar com situações tensas, com situações conflituosas, com situações difíceis, com problemas que o conhecimento, que o saber cultural não é suficiente para solucionar, para resolver, às vezes, essas demandas. Aí entra a sabedoria. Sabedoria, portanto, é essa capacidade, é essa habilidade, é esse discernimento das coisas. Portanto, a sabedoria é essa habilidade de saber lidar com circunstâncias sem perder de vista as virtudes que identificam um modo justo e reto de viver das pessoas que servem a Deus. A sabedoria nos ajuda a identificar o que é certo, o que é errado. A sabedoria nos faz discernir os comportamentos corretos. A sabedoria nos faz fazer bons julgamentos. A sabedoria nos faz viver em uma sociedade de modo que todos possam agir com equidade, se assim todos observarem
a sabedoria. Portanto, essa definição de sabedoria que está na revista, ela é suficiente para o início de uma conversa, de um diálogo com seus alunos. Onde se achará a sabedoria? Você já fez essa pergunta? Onde se achará a sabedoria? Muitas pessoas buscam a sabedoria em diversas fontes. São as mais variadas possíveis. As pessoas, elas buscam a sabedoria, elas querem serem sábias, elas querem ter a inteligência necessária para, então, lidar com todas as circunstâncias da vida. Mas onde podemos encontrar sabedoria? Onde achar a sabedoria, essa da qual nós estamos tratando? Onde encontrar essa maravilhosa sabedoria? Onde obter esta virtude para viver o dia a dia, para aplicar as nossas tarefas cotidianas, enfim, onde nós podemos encontrar? Bom, nós vamos recorrer a outro livro sapiencial, vamos recorrer ao Patriarca Jó. O Patriarca Jó fez esta pergunta e ele próprio respondeu à indagação. Vamos no capítulo 28 do livro do Patriarca Jó. Jó fez esta pergunta: mas onde se achará sabedoria? As pessoas, elas estão buscando sabedoria onde? Ou as pessoas não sabem o que é sabedoria, acham que têm sabedoria, confundem sabedoria com conhecimento, confundem sabedoria com o saber técnico, com o cientificismo, confundem. Mas aqui nós vamos obter o conceito de sabedoria neste livro de Provérbios. Também no livro de Provérbios, Salomão nos orienta a encontrar em Deus esta sabedoria a partir do temor do Senhor. O livro também nos diz onde encontrar, onde achar a sabedoria. Vamos ao encontro da resposta, de onde nós podemos encontrar a sabedoria. Vamos à resposta? Pois bem, o próprio Patriarca Jó, no mesmo capítulo, ele nos deu a resposta. E a resposta, ela, em primeiro lugar, foi uma resposta negativa. Ele diz o seguinte: o homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Veja que coisa interessante. O Patriarca Jó está dizendo que o homem não conhece o valor da sabedoria. Se o homem conhecesse o valor da sabedoria, a buscaria. Se o homem conhecesse o valor da verdadeira sabedoria, daquela sabedoria que Tiago falou, sabedoria que vem do alto, se o homem conhecesse o valor dessa sabedoria, ele faria de tudo para obtê-la. Ele abriria mão dos seus preconceitos, ele renunciaria prazeres. Se o homem entendesse, ao menos imaginasse, ao menos ponderasse por alguns instantes o valor da sabedoria, ele iria abrir mão de prazeres mundanos, de prazeres carnais. Ele faria de tudo para encontrar esta pérola, como aquele homem da parábola lá em Mateus capítulo 13, aquele homem que encontrou aquela pérola maravilhosa. Pois bem, se o homem soubesse o valor dela, o valor da sabedoria, o homem certamente iria ao seu encontro, buscaria, e quando a encontrasse, renunciaria a tudo para obter esta pérola de valor. Nem se acha ela na terra dos viventes. Então veja, que a sabedoria da qual nós estamos tratando, sabedoria da qual o livro está falando, ela não se encontra aqui na terra. Ela não pode ser
encontrada por meios terrenos. Ela não está aqui embaixo no sentido de origem, né? Ela não está aqui entre os seres viventes, no sentido de que a origem dela é de baixo. Ela não se acha na terra dos viventes, porque ela não é de baixo. Esta sabedoria, ela é do alto, esta sabedoria é de cima, ela vem de Deus. Somente Deus pode proporcionar esta sabedoria. Somente Deus pode revelar ao homem. E ele fez isso. Que coisa maravilhosa. Deus revelou a parte da sua sabedoria. Deus revelou como nós devemos nos relacionar. Deus, através de Salomão, escreveu estes provérbios para que nós pudéssemos encontrar a verdadeira sabedoria para, portanto, vivermos segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Continuando ainda na resposta do patriarca Jó, o versículo 21 do capítulo 28 deste livro sapiencial, o patriarca diz: a sabedoria está encoberta aos olhos de todo vivente. Vejam que os mais conhecidos, os mais famosos filósofos de todas as eras, de todas as épocas, de todos os períodos da história, jamais tiveram acesso à sabedoria da qual nós estamos tratando. Filósofos como Sócrates, Aristóteles, Platão, né, e tantos outros, estes são os ícones da filosofia secular. Estes homens até hoje são estudados e eles contribuíram de forma extraordinária para o desenvolvimento do saber, do conhecimento, da epistemologia. Entretanto, a sabedoria da qual nós estamos falando, eles jamais tiveram acesso. Assim nós entendemos, a não ser que tiveram um encontro pessoal com o Senhor Deus, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Caso contrário, está encoberta aos olhos de todo vivente. Onde encontrar sabedoria? Onde se achará sabedoria? Jó respondeu. No versículo 28 ele disse: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor, olha só que maravilha, corroborando, confirmando, ratificando aquilo que Salomão escreveu no capítulo 1, versículo 7. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Olha só onde está a sabedoria. A sabedoria está em Deus. A sabedoria está em temer o Senhor. A sabedoria se verifica e ela se encontra exatamente no autor e consumador da nossa fé, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. O livro de Provérbios, ele possui algumas características que o diferenciam, por exemplo, de uma literatura profética, no caso, os livros proféticos. O livro de Provérbios é um livro sapiencial, tem um estilo literário diferente, por exemplo, dos evangelhos, das cartas de Paulo, não é? As cartas de Paulo têm um conteúdo doutrinário, diferentemente do livro de Apocalipse, que tem um conteúdo apocalíptico, profético, diferente do Pentateuco, especialmente dos livros que contêm legislação, dos livros históricos, onde há uma narração, enfim. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria. É um livro onde temos princípios que norteiam a vida do servo de Deus. São provérbios, são ditos de sabedoria para que nós possamos aplicar a nossa vida no dia a dia. Por esta razão que o conteúdo de Provérbios possui este estilo literário. É um livro sapiencial, é um livro de sabedoria. O livro de Provérbios faz parte da literatura de sabedoria do Antigo Testamento.
O rei Salomão, o autor desta obra, da maioria dos capítulos deste livro, foi usado por Deus, pelo Espírito do Senhor, para escrever esta literatura de sabedoria para que o povo de Israel, para que os hebreus pudessem observar esses provérbios, aplicar às suas vidas e viver conforme a vontade do Senhor, viver em sabedoria. Observe que a literatura de sabedoria, ela possui princípios de sabedoria. Os provérbios ensinam grandes princípios e verdades com poucas palavras. É exatamente aquilo que nós estamos reafirmando, ratificando sempre aqui. Provérbios são frases curtas, são sentenças curtas que ensinam verdades profundas, que sintetizam, que resumem comportamentos sábios, comportamentos prudentes, né? Comportamentos que são aqueles que agradam a Deus, pelos quais os homens, observando-os, devem sempre aplicar nas suas relações interpessoais. Salmos e Provérbios. Enquanto os salmos são o inário dos hebreus, Provérbios é o manual para a justiça diária. O livro de Provérbios é um manual de sabedoria. O livro de Provérbios é um manual que contém conselhos para que vivamos uma vida reta, uma vida justa, uma vida ética e uma vida moral. Esses pontos são muito importantes se destacar aos seus alunos. Composição e estrutura do livro de Provérbios. Autoria. Bom, a autoria do livro de Provérbios é atribuída à maioria dos capítulos ao rei Salomão. O rei Salomão escreveu a maior parte dos provérbios. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui, porque o primeiro versículo diz o seguinte, de Provérbios: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ele, Salomão, inicia os seus escritos se identificando, Provérbios de Salomão. Quem foi Salomão? Salomão, um dos homens mais sábios do seu tempo. A sabedoria de Salomão ficou muito conhecida. Salomão, no primeiro livro dos Reis, nós temos a altura do capítulo 3, capítulo 4, Salomão orando ao Senhor, a Deus, pedindo sabedoria, e Deus concede sabedoria, e além de sabedoria, Deus dá a Salomão muita riqueza. Portanto, o reinado de Salomão foi marcado por um reinado de muita riqueza, e também Salomão ficou muito conhecido pela sua sabedoria, e ele escreveu a maioria dos provérbios que aqui estão. Os provérbios que conhecemos, este manual de sabedoria para a vida, para uma vida justa, para uma vida reta, como devemos nos relacionar em família, como devemos lidar com nossos filhos, como devemos lidar com o dinheiro, com o sucesso, com o trabalho, as amizades, como devemos nos relacionar em meio à sociedade, em muitos aspectos, com o dinheiro, não é? E com o trabalho, enfim, são muitos aspectos da vida que são tratados aqui no livro de Provérbios, e a maioria deles foram escritos por Salomão. Nós sabemos também que, além de Salomão, há no livro de Provérbios alguns textos, alguns capítulos que não foram escritos por Salomão. Pelo menos mais 2 autores nós podemos identificar neste livro. Nós temos Agur, um árabe, que provavelmente escreveu o capítulo 30 e também o capítulo 31, o último capítulo.
escrito por um hebreu chamado Lemuel. A identidade deles permanece ainda hoje desconhecida. Mas é importante nós termos esse conhecimento e saber que o livro de Provérbios ele não foi escrito completamente por Salomão. Equivocadamente, muitas pessoas ainda pensam assim. Nós temos homens do período de Ezequias que compilaram os provérbios escritos por Salomão. E, portanto, nós vamos verificar agora a data em que o livro foi escrito, né? A data do livro de Provérbios está entre os anos 970 a 700 antes de Cristo, antes do exílio dos judeus. Compreende aí, portanto, o período do reinado de Salomão, na sua maioria, né? A maioria dos capítulos do livro de Provérbios foram escritos por Salomão, e, portanto, neste período, por volta aí do ano 970, e o ano 700 a.C., porque é neste período, nesta década, é neste século, que vive o rei Ezequias. O capítulo 25 de Provérbios nos traz essa informação de que os homens de Ezequias transcreveram os provérbios de Salomão. Essa informação é muito importante. A estrutura, é bom que o professor de escola dominical tenha em mente como que está estruturado o livro de Provérbios. Este livro possui 31 capítulos e os temas são os mais diversos. É importante saber diferenciar o estilo literário, até para que não ocorra um estranhamento na hora da leitura do livro de Provérbios. Por exemplo, quando você lê um livro histórico, você tem uma narração sequencial. Os fatos estão sendo narrados, a história tem um começo, tem um meio e geralmente tem um fim. Aqui no livro de Provérbios não há esta sequência. O livro de Provérbios, no mesmo capítulo, por exemplo, nós podemos encontrar vários temas. É só olhar o capítulo 1. Nós vamos encontrar vários temas desenvolvidos no capítulo 1. E assim são todos os capítulos de Provérbios. E aqui nós temos uma estrutura básica do livro de Provérbios, com as suas 3 principais divisões. A primeira divisão, discursos entre o capítulo 1 ao capítulo 9, coleções de provérbios, do capítulo 10 ao 29, e apêndices, capítulo 30 ao 31, textos que foram escritos e acostados, apensados, né, aos capítulos que já haviam sido escritos. Muito bem, vamos continuar e agora queremos chamar a sua atenção para um tópico muito importante. O livro de Provérbios é um convite à sabedoria, é um clamor à sabedoria. Desde o primeiro capítulo até o último, nós vamos perceber que há aqui por parte de Salomão e os demais autores um expresso convite à sabedoria. E também, por outro lado, um abandono à ignorância, à insensatez, não é? À vida escarnecedora, enfim. E, portanto, nós temos aqui um convite maravilhoso à sabedoria. Vamos conhecer um pouco mais sobre este ponto. Aqui nós temos um convite a buscar a sabedoria. O livro de Provérbios é um convite a buscar a sabedoria que vem de Deus. Observe que o sábio aqui, ele está sempre exortando-nos a buscarmos a sabedoria, a então nos movermos neste sentido e não ficarmos na inércia, não é? Sem nos esforçarmos por buscar aquilo que é do alto, a sabedoria. Esse convite à sabedoria é um convite a um relacionamento pessoal com Deus, porque o temor do Senhor é o ponto de partida.
e a essência da sabedoria. O temor do Senhor é o ponto de partida da sabedoria. O temor do Senhor é a essência dessa sabedoria. Se quisermos nos tornar pessoas sábias, precisamos observar este princípio. A sabedoria, ela é encontrada a partir do momento que o homem passa a temer a Deus, temer o Senhor. O princípio da sabedoria está exatamente nesta virtude. E o que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é viver uma vida subserviente, né, com medo do Criador, com medo do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não é nada disso. Você não precisa ter medo de Deus. Temor a Deus significa respeitar a Deus. Temer a Deus significa honrar a Deus. Temer a Deus significa submeter-se à sua vontade, aos seus ditames, à sua lei. Isso é temor. Temor é respeito à santidade de Deus. Temor é, portanto, ter essa concepção de que Deus, ele é o princípio, o gerador de todas as coisas. Que a partir daí nós precisamos temê-lo, nós precisamos respeitá-lo. O respeito a Deus e também a honra que devemos dar a Deus nos levará a vivermos uma vida sábia na presença do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E por fim, o convite à sabedoria é uma aplicação prática. A sabedoria não é apenas conhecimento, mas a aplicação correta desse conhecimento. O conhecimento em si, ele não nos livra de situações complicadas, diferentemente da sabedoria. A sabedoria, ela é capaz de livrar os nossos passos do laço do passarinheiro. A sabedoria, ela pode nos desviar das armadilhas que às vezes nos são preparadas. A sabedoria nos dá o discernimento necessário para nós aplicarmos no dia a dia, nos conflitos, nos problemas, estes princípios que estão aqui esposados no livro de Provérbios. Veja que coisa maravilhosa. Nós podemos conceituar o que é discernimento. Bom, discernimento é a capacidade de olhar para uma situação e claramente enxergar, contemplar, vislumbrar todas as partes daquele processo. Isso é discernimento. Discernimento é essa habilidade, discernimento é essa capacidade de enxergar, de contemplar, de ver claramente, né, a situação e analisar as partes. E a partir daí, uma mente com discernimento, ela vai poder refletir, ela vai poder pensar, né? E, portanto, a partir de então, tomar decisões e observar quais serão as possíveis consequências dessas tomadas de decisão. E a sabedoria é que nos faz ter esse discernimento. É a sabedoria que nos dá esta prudência. E onde nós encontramos esta sabedoria? No temor. É temendo a Deus que nós vamos ter um coração sábio. Isso é maravilhoso. Veja Provérbios capítulo 1, o versículo 4. Aqui, diretamente aos jovens, Salomão está se dirigindo agora aos mais inexperientes, aos mais jovens. Ele está dizendo, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom
Siso. O livro de Provérbios, ele foi escrito para também os jovens. É um livro que contém muitas instruções para os mais novos. É um livro de sabedoria que, se os jovens observarem, eles viverão uma vida bem-sucedida. Terão, né, uma vida abençoada, uma vida próspera. Jovens que estão me assistindo agora, veja que coisa maravilhosa. Este livro foi escrito para todos nós, mas muito especialmente para os jovens. Salomão, ele dá um destaque, uma ênfase muito grande aos jovens neste livro. No versículo 8 ele diz assim, ó: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Ele chama a atenção para o jovem, para o adolescente, observar os conselhos do seu pai, a doutrina do seu pai, os ensinamentos do seu pai, da sua mãe, a instrução dos seus pais, tá bom? E nós aqui estamos destacando isso porque no Decálogo nós temos o primeiro mandamento com promessa, que é exatamente honrar pai e mãe. E aqui Salomão está chamando a atenção para este ponto que é muito importante de os jovens observarem. Propósito do livro de Provérbios: conhecer a sabedoria, identificar e saber, então reconhecer onde estão os possíveis problemas futuros e, a partir daí, saber tomar decisões. E é a partir do conhecimento da sabedoria. O propósito do livro de Provérbios é conhecer a sabedoria. O livro de Provérbios visa ensinar a sabedoria e a instrução. Outro propósito do livro de Provérbios. Nós estamos falando para a classe de jovens especialmente. Essa lição ela foi escrita para os jovens. E veja que um dos propósitos do livro é a instrução dos jovens. É instruir os mais novos. O livro busca dar conhecimento e discernimento aos jovens. O versículo 4 que lemos diz o seguinte, que Provérbios de Salomão para. Esse para aqui, ele ocorre nos 4 versículos subsequentes. No versículo 2, no versículo 3, no versículo 4, no versículo 5 e no versículo 6. Nós temos o para. Este para indica o objetivo, o propósito. Uma vida com propósito, ela é a vida que Deus deseja, que Deus quer para nós. Deus não quer, jovem, que você viva sem propósito. Deus quer que você viva com propósito. E o propósito está aqui no livro de Provérbios. No versículo 4 já foi lido, mas aqui nós temos destacado que o livro de Provérbios tem como propósito a instrução dos jovens, para que os jovens instruídos possam ser uma bênção para seus pais, uma bênção para a sociedade e principalmente uma bênção para a igreja. É no livro de Provérbios que nós encontramos instruções, princípios, valores éticos, morais, princípios espirituais de sabedoria para serem aplicados em todas as nossas relações, em todos os momentos de nossa vida. Nós vamos encontrar neste livro um compêndio de sabedoria, conforme nós já dissemos aqui, um grande manual de sabedoria para vivermos de forma justa, né? Para vivermos de forma santa, para vivermos uma vida conforme a vontade de Deus. O terceiro propósito do livro é crescer em sabedoria. O objetivo é levar o sábio a ouvir e crescer em sabedoria. Provérbios 9:9 dá instrução ao sábio e ele será mais sábio ainda. O objetivo é levar o sábio a ouvir e crescer em sabedoria. O livro de Provérbios, ele não é um estágio que você avança, que você deixa para trás, que você supera. A vida de sabedoria não é uma vida que você passa por aquela fase. Não.
A vida de sabedoria é uma vida de crescimento. A todo tempo nós estaremos crescendo em sabedoria. Provérbios 4:18, o sábio Salomão escreveu dizendo que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O que Salomão está dizendo com isso? Salomão está dizendo que todos os dias nós vamos melhorando. Com isso, o sábio está nos instruindo que nós devemos a cada dia nos aperfeiçoar. E devemos fazer o quê? Crescer. E devemos nos santificar. E esse processo é um processo mesmo. É dia a dia nós estaremos melhorando. Nós vamos crescendo em graça, em conhecimento, em sabedoria, para que assim nós cheguemos no estágio final, né, que é quando nós alcançaremos a glorificação, que é a metáfora do que Salomão ensinou aqui, alcançarmos o dia perfeito. Sabedoria e conhecimento. Conhecimento é o acúmulo de informações e de fatos. Sabedoria é a aplicação do conhecimento de forma correta e de forma prudente. Salomão chama muita atenção para a prudência, para a capacidade de discernir, de avaliar as decisões que nós vamos tomar. Muito cuidado, tenha prudência, tenha paciência. Provérbios também é um livro de paciência. É um livro também de discernimento, habilidade de ver a vida com os olhos de Deus. Nós vamos colocar a lupa de Deus, os óculos das Sagradas Escrituras, para enxergarmos todos os eventos da vida. Né? É a partir dos olhos de Deus, é a partir do discernimento que nós vamos contemplar e enxergar a vida. É o que basicamente nós em teologia chamamos de cosmovisão cristã. Qual é a sua cosmovisão do mundo? Né? Você está enxergando o mundo com os olhos de Deus? Nós estamos enxergando todos os eventos que passam diante de nós com as lentes divinas, com os óculos da Escritura Sagrada? Nós estamos tomando decisões a partir dos conselhos de Provérbios? Nós estamos vivendo conforme esta lupa sagrada, esta lupa santa? É uma observação, é uma reflexão. Qual é a sua cosmovisão? Nós temos a nossa cosmovisão. Como nós enxergamos todos os eventos? Como nós vamos contemplar, vislumbrar assuntos como família, trabalho, dinheiro, fama, política, sexualidade, enfim, todas essas questões que envolvem a vida. Como que nós enxergamos cada uma dessas questões? Isso é o que nós chamamos de cosmovisão. Como você está enxergando o mundo? Com os olhos de Deus ou com os seus próprios olhos? Com os olhos de Deus ou com os olhos da filosofia humanista? Com os olhos de Deus ou com o marxismo cultural? Com os olhos de Deus ou com as lentes do progressismo? Com quais lentes você está enxergando o mundo? Você precisa enxergar o mundo. Nós precisamos enxergar a vida a partir da ótica de Deus, com os olhos de Deus. Atente-se para isso. A sabedoria, ela é personificada. O versículo 20 do capítulo 1, Salomão diz assim: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Aqui nós temos a personificação da sabedoria. A sabedoria aqui, ela é retratada como uma pessoa que sai pelas ruas clamando a sabedoria de Deus. Olha, nós temos que observar atentamente aqui o que Salomão quis com isso nos apresentar. É muito interessante que aqui, nesse ponto da lição, destaquemos que a sabedoria de Deus, ela está clamando.
E a sabedoria de Deus, ela está gritando, a sabedoria, ela está chamando a atenção. A sabedoria aqui está personificada. A sabedoria aqui é apresentada como uma pessoa que clama pelas ruas, convidando as pessoas a buscá-la. Olha só, a sabedoria aqui, ela personificada, ela se destaca no meio da multidão. É por isso que sábios são poucos. Com conhecimento, tem muitos, mas sábios são poucos. Ela se destaca, ela sai então clamando nas ruas, nas encruzilhadas, nas portas. Ela está clamando, ela está gemendo, não é? Ela está com um alto-falante bradando a sabedoria. Portanto, veja que nesse momento aqui da lição, você deve considerar com seus alunos a importância de buscarmos a sabedoria. Nós precisamos ser diferenciados. Nós precisamos ser como a sabedoria personificada aqui, que sai bradando pelas ruas, que sai clamando, né? E dizendo a fonte da sabedoria, informando as pessoas que elas podem buscar a sabedoria, dizendo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é a própria sabedoria de Deus encarnada em pessoa. Vejam que o sábio Salomão aqui nos apresenta este quadro maravilhoso da sabedoria personificada, bradando, clamando pelas ruas. Um convite à prudência também. A sabedoria convida os simples a evitar o caminho do erro e seguir o caminho da virtude. Portanto, Deus te abençoe, Deus te guarde, que você busque a sabedoria, que você busque a prudência, o discernimento para viver conforme as orientações da palavra do Senhor, viver uma vida piedosa em Deus. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta este vídeo, deixe seus comentários aqui sobre esta lição, o que você está achando deste trimestre novo, quais são as suas impressões sobre o livro de Provérbios, enfim, compartilhe conosco aqui as suas ideias, interaja nestes vídeos e fazendo isso, você nos ajudará a crescer aqui no canal. Isso vai ajudar o engajamento deste vídeo, tá bom? Outras pessoas certamente irão ser alcançadas a partir desta interação sua conosco. Eu espero por você na próxima semana. Deus te abençoe hoje e sempre.